Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá aqui de novo no Book Tips e eu estou aqui de novo também para o vídeo número 4 da série Livros que Mudaram a Minha Vida. Esse é um quadro do Feminilidade Redimida e eu espero que você esteja gostando. Dá seu like aqui pra gente, dá uma moral aí. O livro de hoje é um livro que vai totalmente diferente num outro caminho daqueles outros livros. Esse aqui do John Piper. Lendo a Bíblia de modo sobrenatural. Ele fala, o John Piper, nesse livro, claro, se a gente está falando de John Piper, a gente está falando de glória de Deus, né? A gente está falando de como você vê a glória de Deus, especialmente ele fala como vê a beleza suprema de um Deus glorioso, né? Sempre tem que ter a glória de Deus. E como que você vê isso através das escrituras, né? Como que você chega para essa Bíblia, o que você vai buscar quando você está lendo essa Bíblia? Que lembra, é a maneira como Deus escolheu de conversar com a gente. Ele não deixou um vídeo no YouTube, ele não deixou recado no WhatsApp, ele ele juntou os 66 livros num volume só na Bíblia que você tem aí na sua casa. E ele espera que a gente leia, interprete e cresça com isso, né? Que a gente leia e que a gente principalmente entenda isso. O que é essa Bíblia, o que tudo que está escrito tem a ver com a nossa vida. Muito bem. O que ele fala é o seguinte, não adianta a gente simplesmente ler a Bíblia como um livro, levando em consideração o gênero literário, ou a interpretação, ou o significado de cada palavra. Nesse livro, ele está falando dessa parte sobrenatural de Deus que vem, a iluminação do Espírito Santo, que é o planejamento de Deus Pai, que vem através do Filho, né? Porque o Filho é a expressão exata desse Deus. Então, e é através do Filho que a gente entra nessa comunhão com Deus Trino. Mas o que ele vai falar é dessa coisa sobrenatural que existe na leitura da Bíblia. Inclusive ele vai falar dos fariseus, por exemplo, por que eles não entendiam a Bíblia? Qual era o problema deles? Se eles tinham de cor livros, a Torá inteiro, eles tinham comentários, eles tinham tudo, um monte de coisa. Por que Jesus fala assim, vocês não ouviram, vocês entenderam? E de fato eles não ouviram, eles não entenderam a voz de Deus, eles não internalizaram essa mensagem. E eles estavam assim, cegos, e eram cegos guias de cegos, né? Então, nesse livro, John Piper gasta muitas páginas, ele é um livro grande, como eu li ele no Kindle, eu não tenho, assim, uma noção de quantas páginas, assim, mas eu sei que ele é longo, ele é dividido em 3 partes, e essas 2 primeiras partes falam mais dessa questão Deus agindo, de como que você ora, de como que você pede a Deus, enfim, e do agir de Deus no entendimento dessa revelação de Deus, né, que é linda. Lá mais pro final, lá na terceira parte, ele vai falar um pouco mais sobre técnicas de interpretação, o que eu achei muito interessante, porque ele fala sobre um tipo de interpretação que ele chama de arqueamento, que é você pegando preposições, você pega o texto bíblico, identifica as preposições e vai arqueando uma ideia na outra para você entender qual é a ideia principal e quais as ideias que são apoiadas por essa ideia principal, enfim. E através de arcos e de marcações, assim, você entende a ideia geral, o centro da questão e o encadeamento de ideias, né? Como uma ideia encaixa na outra para formar um pensamento coeso, né? Ele até comenta que antes ele catava pepitas, pegando assim ideias preciosas e valiosas, que eu tenho certeza que você também já entendeu, mas esse arqueamento ajuda você a criar um elo entre todas essas pepitas, de maneira que o produto final, o que forma no final, é uma ideia muito mais nítida de quem é Deus, do que ele quer pra gente, do que o autor tensionava quando escreveu esse livro. Inclusive, é um recurso que ele coloca o site lá da igreja dele, porque parece, pelo que eu entendi, eu posso estar errada, pelo que eu entendi, foi ele que desenvolveu isso, e ele ensina todo um site para ensinar
né? Como que você treina os princípios e como você treina aí esse arqueamento nos textos bíblicos. Eu acho que super vale a pena porque ele faz a gente refletir da seguinte maneira: você pega toda a técnica de interpretação e será que é só isso? E é justamente isso que esse livro vai falar. Não é só você entender o português, né? Que você está lendo em português, você entender o estilo literário, você perceber um monte de diferença cultural, mas é como que Deus usa tudo isso para transformar a sua vida, né? Porque o objetivo dele é a glória de Deus, é que essa glória transforme a nossa vida, não só que a gente entenda na cabeça, né? Mas que a gente veja esse Deus glorioso e adore a esse Deus glorioso, porque ele é de fato glorioso e porque a gente enxergou isso através dessa leitura bíblica. Eu acho que ele é um livro maravilhoso, né? E se você gosta da leitura do John Piper, ele é um pouco repetitivo, mas assim, a repetição eu acho que acaba ajudando a gente a fixar esse encadeamento da proposta do livro. Eu gostei muito de ler, e eu também super recomendo como um dos livros importantes na formação, na minha formação como alguém que lê a Bíblia e que deseja intimamente interpretar e entender, e enfim. É isso. Um beijo, dá um like aqui, comenta se você já leu ou se você pretende ler, dá uma moral aí pra nós. E se você não é inscrito no canal, pode se inscrever, não custa nada. Tá bom? Beijinho!